Seguindo então, nós já falamos sobre o passo inicial para estruturar ali o seu Instagram. Para começar, falamos sobre a bio, a foto, o link. Agora nós vamos falar sobre a importância da produção de conteúdos. E esse aqui é um tema desafiador, porque eu sei que o advogado no geral não gosta muito de produzir conteúdos, mas é um tema extremamente importante e um tema extremamente relevante. Antes de mais nada, eu quero dizer para você, se você tem aquele medo, aquele receio de produzir conteúdos, achando que as pessoas vão te julgar, vão te chamar de blogueiro, vão falar que você estudou tanto tempo, se tornou advogado para ficar no Instagram, já deixe tudo isso para trás. Isso é uma crença que não deve te acompanhar. Por quê? Porque isso só vai limitar os seus resultados. Você está ali exercendo a sua profissão e a produção de conteúdos faz parte hoje da profissão da advocacia. Faz parte do seu negócio, faz parte do seu empreendimento, que é o seu escritório, que é a sua advocacia. Hoje todos os advogados bem-sucedidos estão produzindo conteúdos. É muito comum você ver aí os grandes escritórios, os grandes e renomados advogados estarem nas redes sociais, estarem produzindo os conteúdos, estarem ali mostrando a sua cara, o seu rosto no Instagram. E você também precisa fazer isso, porque isso faz parte do negócio. Produzir conteúdos não é vergonha, produzir conteúdos não vai diminuir a sua capacidade técnica, produzir conteúdos não vai gerar ali um estigma de você de blogueiro ou de qualquer outra coisa, mas sim vai conseguir aumentar a sua autoridade e vai conseguir levar o seu nome mais aos lugares mais longes, alcançar mais pessoas e fazer com que você consiga aparecer e consiga levar o seu trabalho para o maior número de pessoas possíveis. Então, tire essa crença e vamos lá, porque é muito importante a produção de conteúdos. Primeira coisa, você já entendeu que você deve seguir uma área específica. Você vai colocar no seu Instagram ali a sua área específica. Quem é você, o que você faz? Eu sou o José Vitor, advogado, e atendo pessoas que estão com problemas no direito criminal, pessoas que respondem processo criminal, pessoas que estão com problemas em determinada área. E você, o que é você, o que você faz? E você vai produzir seus conteúdos dentro da sua área de atuação. Ou seja, se você é advogado de família, você vai produzir conteúdos do direito de família. Se você é advogado trabalhista, você vai produzir conteúdos para direito de família, de trabalhista. Se você é advogado tributário, direito tributário e assim sucessivamente. Você vai produzir os seus conteúdos de acordo com a sua área de atuação. O que você precisa entender no momento em que você vai preparar os seus conteúdos para produzir? Quem é o seu público? Com quem você vai falar? Essa é uma pergunta muito importante. Por quê? Porque a sua linguagem, o seu comportamento, a forma da sua produção de conteúdos, ela deve ser voltada para esse público. E eu vou te dar aqui alguns exemplos. Se você vai produzir um conteúdo para um público mais simples, um público mais humilde, você tem que falar de uma forma mais simples e transparecer de uma forma mais humilde. De que forma? Você vai usar linguagens não técnicas, você vai usar linguagens informais, você vai ali mostrar situações do seu cotidiano, demonstrando que você consegue entender aquela pessoa e conseguir transmitir a sua mensagem para aquela pessoa. Agora, se você vai atender ali um público mais culto, um público mais técnico, um empresário, uma pessoa de uma determinada área específica, você vai usar uns termos diferentes. Você vai usar termos, às vezes, mais técnicos, termos um pouco mais formais, para mostrar para o seu cliente que você entende do que você está falando, que você tem autoridade naquele assunto. Então, o seu público, ele é muito relevante nesse momento aqui, porque você vai ter que identificar quem está escutando e assim você vai conseguir transmitir a mensagem para essa pessoa. Então, a primeira coisa é isso. Defina quem é seu público, com quem você quer conversar. Não adianta você querer conversar com um empresário da mesma forma que você conversa com uma pessoa que não tem instrução alguma. Você não vai conseguir transmitir ali a sua linguagem, você não vai conseguir transmitir ali a sua mensagem. É a mesma coisa de você for ver hoje um conteúdo, vamos pegar aí um tema diferente da nossa área, um conteúdo médico sobre medicina. Se você for assistir um médico no Instagram e ele estiver usando linguagens técnicas sobre a medicina, você não vai entender nada. A mesma forma é um cliente da advocacia. Se você pega um cliente que não entende de direito, que não entende a linguagem técnica e vai falar para ele sobre súmula, sobre artigo, sobre jurisprudência, sobre decreto, enfim, você ficar usando esses termos, você não vai conseguir alcançar o seu cliente, não vai conseguir transmitir a sua comunicação da forma correta. Então, definindo o seu público, você vai saber como se comunicar com ele.
Independente do seu público, mesmo se seu público seja um pouco mais instruído, seja um pouco mais técnico, você vai mudar ali talvez algumas palavras, alguns formatos mais técnicos de falar, mas jamais fique limitado na formalidade do direito. Você não precisa disso. Eu vejo muitos colegas produzindo conteúdos aí que nós mesmos advogados não conseguimos entender o que ele está falando, porque ele quer falar muito bonito, ele quer falar técnico, ele quer usar palavra em latim, e isso não vai te ajudar em nada, não vai te gerar autoridade, não vai mostrar que você sabe mais ou menos do que qualquer um outro. Então você precisa ter em mente que o conteúdo muito técnico, o conteúdo muito formal, vai fazer com que as pessoas saiam do seu conteúdo e não acompanhem. Você vai postar um conteúdo muito bonito, com linguagem muito bonita, falando de forma muito culta, mas ninguém vai estar assistindo porque ele não vai ser interessante para ninguém. Então, tudo isso vai estar ligado ao seu público. Agora, algo muito importante na produção de conteúdos. O que você precisa focar na sua produção de conteúdos? Primeiro, você tem que entender que a própria OAB nos limita em alguns tipos de conteúdos. Seu conteúdo tem que ser um conteúdo informativo, um conteúdo educativo. Você não pode fazer um conteúdo como se fosse um comercial, chamando as pessoas para te contratar, falando que você é o melhor advogado, que você é um bom advogado, que você faz um desconto, que você está na Black Friday. Enfim, você não pode fazer isso. Você tem que se limitar a conteúdos informativos e educativos. E de que forma você vai fazer isso? Primeira coisa, você já sabe quem é seu público, você já identificou ele, você já sabe com quem você quer falar, você já identificou isso. Agora você vai identificar qual que é a dor desse seu público. E esse é um ponto-chave. Você vai identificar o que esse público tem de problema que você pode oferecer a solução. Então, se o meu público é um cliente do direito criminal, eu vou ter que identificar qual que é a dor dessa pessoa. Ele está respondendo um processo, ele está correndo risco de ser preso, ele está correndo risco de ter que cumprir algum tipo de sanção criminal, ele está correndo risco de perder algum bem que foi apreendido ali em virtude de algum crime cometido. Então eu entendi, eu identifiquei qual que é a dor dele, agora eu vou produzir um conteúdo trazendo para ele qual é a solução para esse problema. É aqui que está o X da questão. Você vai identificar a dor do seu cliente e você vai mostrar para ele a solução. E de que forma você vai fazer isso? Você vai gravar um conteúdo, por exemplo, um vídeo, e vai falar para ele, ó, você está passando por determinado tipo de problema, isso porque você já sabe qual que é a dor dele. Então, você sabia que você pode ter uma solução para esse seu problema? Assim, assim, assim? Aí você conseguiu identificar a dor da pessoa, você apertou ali na ferida dela e você mostrou para ela como que resolve. Aí é onde você vai conseguir ter um alcance do seu público específico e vai conseguir já ter resultados. Então, primeira coisa, identifique o seu público. Segundo, identifique a dor do seu público. Isso é essencial e isso é muito importante. Eu quero dar um exemplo mais claro aqui. Existe hoje uma grande demanda no Brasil, em geral, que são as ações de busca e apreensão de veículos. Hoje isso é muito comum. No Brasil a gente vê aí diversos processos sendo distribuídos diariamente pelos bancos em relação à busca e apreensão. E todas as pessoas que estão passando por esse tipo de processo estão com uma dor bem específica, que é o risco de perder ali o seu veículo por não estar dando conta de pagar. Então, se você tem esse público, se você quer falar com essas pessoas, se a sua área de atuação é essa, você já sabe que a dor do seu cliente é o risco, é o medo, é o receio de perder o seu veículo. Então, você vai gravar um conteúdo voltado para essa dor. Olha, você não conseguiu pagar as parcelas do seu veículo, está correndo risco de perder o seu bem para o banco em uma ação de busca e apreensão, está correndo risco do oficial de justiça ir com a polícia na sua casa, no seu trabalho, passar um constrangimento, eu posso te ajudar. É possível negociar com o banco, é possível fazer isso, é possível fazer aquilo, é possível fazer aquilo. Você vai mostrar para ele a solução, você vai mostrar o que pode ser feito. E assim você vai conseguir comunicar com seu público e vai conseguir prender a atenção dessas pessoas. O Instagram funciona da seguinte forma: se você postou um conteúdo aqui hoje, um Reels, por exemplo, de 30, 40, 50 segundos, a pessoa parou ali, se identificou naquele seu conteúdo e assistiu até o final, ele vai entender que o conteúdo é relevante para ela, vai entregar mais dos seus conteúdos para ela e vai entender também que é relevante para outras pessoas e vai aumentar o alcance do seu conteúdo. Agora, se a pessoa parou o seu vídeo de 50 segundos, ela assistiu 3 segundos e já passou para o próximo, ele vai entender que aquilo não funciona para ela, não é relevante para ela e também não é um conteúdo muito legal e assim vai diminuir o alcance do seu conteúdo. Daí a importância de você falar com a pessoa certa e de você apresentar de fato um conteúdo estratégico
que vai alcançar essa pessoa e vai fazer com que essa pessoa entenda a necessidade de consumir aquele seu conteúdo e ela consiga, sim, receber mais do seu conteúdo. Então a gente tem que entender que o Instagram, ele é uma plataforma inteligente. Ele tem um robô ali, o tal do algoritmo que todo mundo fala, que ele é inteligente. Ele consegue identificar ali os interesses das pessoas e ele vai direcionando os conteúdos de acordo com o que as pessoas têm interesse. E eu vou te fazer aqui um desafio para você poder entender como que isso funciona. Pega o seu Instagram e agora, abre o seu perfil e vai lá naquela lupinha lá embaixo de pesquisar. Quando você clicar nessa lupinha, vão aparecer alguns conteúdos já ali na aba explorar dentro do seu perfil. Normalmente, esses conteúdos que vão aparecer ali têm alguma ligação com o tipo de conteúdo que você costuma consumir mais. Você vai verificar isso. Se você é uma pessoa que consome, por exemplo, conteúdos de veículos, vão aparecer ali alguns conteúdos de veículos. Se você consome conteúdo de moda, vão aparecer ali conteúdos de modas. Por quê? Porque a plataforma é inteligente. O robô identifica, ele sabe do que você gosta, ele vai te dar o que você gosta. Essa é a intenção dele. Então, se as pessoas que precisam, que gostam do seu conteúdo, assistirem os seus vídeos, o Instagram automaticamente vai começar a entregar para elas esses conteúdos e automaticamente elas vão começar a receber ali os seus vídeos frequentemente e pessoas que têm esse mesmo interesse também começarão a receber o seu conteúdo. Então, é muito importante que você identifique o seu público, que você fale na linguagem do seu público, tenha uma comunicação alinhada com ele, que você identifique a dor do seu público e que você apresente a solução para ele. Porque esse tipo de conteúdo que vai fazer com que a plataforma entenda que as pessoas gostam dele e que as pessoas precisam dele. Então, está aí a grande importância do conteúdo. E uma outra importância do conteúdo é gerar autoridade. As pessoas que estão ali, elas estão te vendo diariamente, frequentemente, vendo que você sabe do que está falando, vendo que você entende do assunto, está gerando valor para elas. Então isso vai te dar muita autoridade, isso vai fazer com que seu nome crie notoriedade dentro daquela área que você está apresentando e que você está falando. Além de tudo mais, você vai conseguir ali um crescimento a curto, médio e longo prazo, estando postando conteúdos constantemente e isso só vai te trazer benefícios. Então, o conteúdo é extremamente importante. O conteúdo é extremamente importante e você precisa estar postando sempre conteúdos. Detalhe, com constância, com muita constância. Você não precisa postar hoje e esperar uma semana, 2, 3 para postar de novo. Se possível, poste todos os dias. Se possível, esteja presente na rede social todo santo dia. Novo conteúdo todo santo dia. Esteja sempre postando, esteja sempre aparecendo na rede social. E uma estratégia boa para você fazer isso é a organização. Se organize, grave sempre que possível, uma vez na semana para poder postar durante a semana, uma vez no mês, enfim, você vai se organizar de acordo com a sua agenda, de acordo com a sua necessidade. Então, o conteúdo é extremamente importante. A gente tem hoje basicamente 3 tipos de conteúdos, que são Reels, que são aqueles vídeos curtos, são as postagens estáticas, ali uma foto com uma legenda, e também tem o carrossel. Então você pode explorar esses 3 tipos de conteúdos, não precisa ficar limitado a um só. É claro que é importante você estar sempre aparecendo, o seu rosto está sempre aparecendo ali. Grava o Reels sempre, faz também algumas postagens de efeito e faz também ali alguns carrosséis para trazer conteúdos importantes. Então, a produção de conteúdo é essencial aqui no Instagram. Você vai acompanhar isso conosco também nos nossos encontros, a gente vai te dar aí os caminhos de formas mais práticas, mas está aqui uma dica muito importante para você. Produza conteúdos, grave conteúdos, esteja nas redes sociais, no máximo de redes sociais possível. As pessoas precisam estar te vendo, as pessoas precisam estar sabendo quem é você. Beleza? Então tá aí a importância do conteúdo, fica aí mais essa dica importante e vamos continuando caminhando juntos. Vamos recapitular mais uma vez, nós falamos já ali da bio, da sua estrutura mínima para começar no Instagram, ali da seu perfil, da sua bio, das informações, do link. Estamos falando agora da importância do conteúdo. Com isso aqui já vai começar a estruturar o seu Instagram. E mais para frente nós vamos falar aí sobre o tráfego pago, sobre o Google Ads, sobre o Facebook Ads, enfim, vamos falar muita coisa ainda. Então explore muito esses conteúdos gravados aqui, assim como explore muito os nossos encontros. Deixa aqui sua dúvida, se tiver alguma coisa em dúvida, e coloque em prática, porque eu tenho certeza que a gente só vai alcançar resultados se a gente fizer o que precisa ser feito. Fechou? Então é isso aí, galera. Grande abraço e até o próximo conteúdo.